Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais numa roda de conversa com o tema Trajetória Profissional de Sucesso. E hoje com a nossa convidada Maria Emília Yamamoto. Professora, obrigada aí pela sua participação. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu sou a Viviane, o Leonardo. Nós somos da Solvi RH. E agora eu vou falar um pouquinho da sua trajetória profissional, né? O seu currículo, seu vasto currículo. A doutora Maria Emília Yamamoto, eu vou chamar de Emília, né? É formada em psicologia, é psicóloga desde 1972 pela PUC de São Paulo. É mestra e doutora em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo desde 1990. E pós-doutora pela University of Reading, né, da Inglaterra, né? Reading, University of Reading. Embora escreva Reading, você pronuncia Reading. Essas coisas dos ingleses. Então, UK, né? E é professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo experiência nas áreas de comportamento animal, no estudo de primatas e peixes e de psicologia evolucionista. Foi coordenadora do projeto do Instituto do Milênio em Psicologia Evolucionista de 2005 a 2009. E hoje a gente vai falar, né, sobre a psicologia evolucionista. Mas antes disso, de entrar com mais detalhes nessa abordagem, que é tão interessante, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, tá, Emília? Diz pra gente aí, diz pro pessoal de casa, o que te levou a escolher essa profissão? Então, desde muito cedo eu queria ser psicóloga, que meu pai era psicólogo, né? Então eu tinha alguém em casa em quem eu me espelhava, né? Eu sempre admirei muito meu pai. Então ele, de uma certa forma, me introduziu a isso. Eu lia livros dele, desde que eu era adolescente, eu pegava os livros dele para ler, de psicologia e tal, e me interessava muito. Embora, na época, eu achasse que eu ia me dirigir para a área mais clínica, não é? Mas, na realidade, me dirigi para uma área completamente diferente, que foi a área mais acadêmica, digamos assim. Então, acabou indo para essa trajetória acadêmica, né? Uhum. E que principais desafios você enfrentou nessa trajetória? Acabou que foi para uma área acadêmica, não seguiu a questão da clínica? Pois são vários os desafios que a gente enfrenta na área acadêmica, não é? Principalmente quando eu comecei. A gente passou por um período muito bom, mas foi depois, quando eu já estava bem estabelecida. Mas no começo, essa área acadêmica era difícil, você tinha pouco recurso para pesquisa, que é uma parte essencial da atividade acadêmica, não é? Você tinha que lutar com várias coisas. Você tem a questão que eu sempre falo, né? E que é um complicador em qualquer profissão, que é o fato de ser mulher, né? Porque com mulher você tem uma dupla jornada, você tem filhos, então isso te tira uma parte do tempo da sua formação. E como o meu interesse era a área acadêmica, eu parti para a pós-graduação. Quando eu fiz pós-graduação, quando eu comecei, eu tinha 2 filhos pequenos, né? Então, isso foi uma coisa que certamente me fez trabalhar mais, com maior dedicação do que se eu não tivesse os filhos, porque eu tinha que dar atenção aos meus filhos, que eram pequenos, e, por outro lado, não podia deixar de dar atenção à minha carreira acadêmica, né? Então, essas coisas todas dificultam o desenvolvimento da sua carreira, e uma coisa fundamental para você tocar uma carreira acadêmica, científica, é você ter persistência, apesar das dificuldades que aparecem. Isso é uma coisa que eu digo para os meus alunos. Persistência é a qualidade fundamental para você conseguir atingir os seus objetivos na área acadêmica. Persistência, é verdade. E que bom saber isso, né? Acho que pode até inspirar muitas mulheres aí. Realmente, a gente acaba passando por isso, tendo dupla jornada, e é muito bom estar aqui com uma vencedora nisso, né? Que ultrapassou aí. Inclusive, você é referência nessa área aí de psicologia evolucionista aqui no Brasil, né, doutora?
Conta mais um pouquinho para a gente aí sobre essa questão de trazer para o Brasil a psicologia evolucionista. Na realidade, eu comecei a minha carreira acadêmica foi estudando Sagui, né? E para estudar o comportamento de Sagui, eu me apoiava muito na teoria evolucionista, na teoria da evolução, né? Porque a gente, na realidade, estava vendo mecanismos de adaptação nesses animais, tanto em cativeiro quanto no ambiente natural, né? Então, essa, para mim, foi uma coisa muito interessante de começar a estudar essa abordagem evolutiva, né? Essa abordagem da teoria da evolução, e que eu comecei a estudar porque estava estudando os saguis, né? E daí, para começar a pensar no ser humano como uma espécie que também sofre as pressões evolutivas, foi um passo, né? E aí, de repente, eu descobri que tinha uma coisa que chamava psicologia evolucionista, né? E que praticamente era desconhecida no Brasil, isso no início da década de 2000, que foi quando eu comecei a me interessar por isso. Comecei a participar dos eventos, dos simpósios internacionais que discutiam esse tema, né? E foi aí que, então, criamos um grupo de trabalho, um GT da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, né? Criamos, então, um GT, um grupo de trabalho, e começamos a discutir a psicologia evolucionista. Logo, conseguimos um financiamento CNPq do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi o projeto do Instituto do Milênio, que era o antigo INCT, os Institutos Nacionais de Ciência e Pesquisa, não é? E que então nós conseguimos dar um impulso muito grande à psicologia evolucionista no Brasil, envolvendo muita gente. Para você ter uma ideia, esse Instituto do Milênio, ele envolvia 17 profissionais de 9 universidades no Brasil, tá? E muitos alunos, pós-doutores, doutorandos, mestrandos, alunos de graduação. E com isso nós expandimos muito o conhecimento da psicologia aqui no Brasil e tornamos essa uma abordagem bastante mais conhecida do que ela era quando nós começamos. Que bom! E aí vamos conversar, porque realmente a intenção desse vídeo é inspirar as pessoas em trajetórias profissionais de sucesso. E a sua é um prazer mesmo estar aqui com você, né? Saber que você fez um pós-doutorado lá fora, né? Uhum. Psicologia, e voltada para esse tema também da psicologia evolucionista. Você pode contar um pouquinho sobre essa experiência também de fazer uma formação lá fora do país? Como é que foi? Como foi trazer para o Brasil essas coisas? Enfim. Uhum. Então, eu fui fazer o meu pós-doutorado com uma pessoa que também trabalhava com Sagui. Ainda não fui para fazer o trabalho com psicologia evolucionista, né? E na época não era tão fácil, como passou a ser algum tempo depois, aí para o exterior, mas vários acadêmicos iam para o exterior fazer doutorado ou fazer pós-doutorado, como foi o caso. E é uma experiência, para mim, foi uma experiência muito boa. Quer dizer, eu trabalhei com uma pessoa que era conhecida na área, Hilary Box, que é da Universidade de Reading, né? E passando esse tempo lá, eu tive o contato com pessoas que faziam ciência lá fora, né? Que tinham uma abordagem que eu queria aprender mais. Então, eu formei vários contatos, né? Eu aproveitei e fiz alguns cursos lá, que não necessariamente você precisa fazer num pós-doutorado, mas eu quis fazer como melhorar minha estatística, que é uma coisa, se você vai fazer ciência, você precisa saber e precisa estudar. Então, consegui fazer cursos para melhorar, consegui fazer contatos com muitas pessoas, estabeleci contatos que eu tenho até hoje, e claro que o meu trabalho passou a ficar mais evidente, mais aparente para os meios internacionais do que quando eu estava no Brasil, né? Então, isso foi um ganho também muito grande que eu tive desse período que eu passei lá. Parabéns! E aí fica a dica para o pessoal, né? Assim, a questão de contatos, o networking, a rede que a gente vai criando de relacionamento é importante, né? Super importante. Então, isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. A gente não pode ficar fechado no nosso casulo. Nós temos que fazer os contatos,
tanto no país quanto fora do país, para que com isso você possa ter uma ciência que alcança o maior número de pessoas e que considera as coisas que são feitas aqui como as que são feitas lá. E te permite trabalhar com algumas coisas que são comparativas, que é extremamente interessante, porque cultura é uma coisa que modifica muito o comportamento da gente. Então, na medida em que você trabalha com populações que são de culturas diferentes, você amplia a extensão das suas conclusões, né? Então, isso é uma coisa bastante importante, essas colaborações. E pegando esse gancho de ampliação, aí o pessoal da psicologia, a senhora fez estatística, muitas vezes a gente tem, né, aquele receio de fazer essa matéria, não se inscreve, enfim, mas é muito importante, né, para a área da ciência, né, professora? Com certeza, com certeza. Agora, é muito engraçado. Eu tenho um trabalho junto com uma pessoa que é bastante conhecida na área de psicologia evolucionista, que é a Lida Cosmics, né? É um trabalho que faz alguns anos que a gente está assim, fazendo, a gente já tem todos os dados, trabalhou de um jeito, trabalhou de outro, escreveu um paper, não ficou satisfeito, estamos trabalhando nisso. E aí a gente fez uma análise estatística, não sozinhas, mas tivemos ajuda de pessoas que lidam com estatística, que foi bastante sofisticada. E aí eu estou organizando, eu sou editora assistente de um periódico que é da Cambridge University Press, chama Evolutionary Human Sciences. E aí eu estou organizando, junto com uma colega aqui do Rio Grande do Norte, um dossiê da psicologia evolucionista ou de estudos evolucionistas na América do Sul, né? Então eu escrevi para ela e falei, vamos submeter esse trabalho, Lida? Ela falou assim, agora eu não posso, porque eu descobri que nós temos que refazer toda a estatística, porque tem coisas lá que não estão muito certas, então nós vamos ter que refazer tudo, então não dá tempo. E aí eu estava comentando com ela, né, que a estatística que se faz hoje não tem nada a ver com o que eu estudei na minha época, entendeu? Então, hoje em dia, já mudou tudo. E estatística é uma ciência que muda de uma maneira muito rápida. Então, se você não estudar, você fica para trás, entendeu? Então, é uma coisa em completo movimento e você não faz ciência sem estatística. Olha, dica maravilhosa essa aí já, né, para o pessoal que queira seguir essa questão acadêmica, de pesquisa. Com certeza. Você comentou sobre a questão da persistência, que é um ponto forte seu, né? Que te propiciou chegar nessa trajetória de sucesso, a trilhar esse caminho. Tem algum outro ponto forte que queira salientar, que te ajudou, né? Que tenha te ajudado a chegar até aqui? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Da gente dizer, no sentido do que faz a gente manter o foco, né? E trabalhar bastante, né? Uma das coisas, como eu te disse, é a persistência, né? Isso é fundamental, né? Até porque o trabalho científico não é um trabalho fácil, que as coisas se apresentam para você, mas você tem que procurar por elas, persistir na procura delas. Outra coisa que eu considero fundamental é colaboração, tá? Não dá para você fazer ciência sozinho. Então, você tem que ter colaboração, você tem que ter colaboração com outros pesquisadores, você tem que ter colaboração com seus colegas, você tem que ter colaboração com seus alunos, né? Então, esse trabalho colaborativo é uma coisa que faz parte do meu modo de ser, do meu modo de trabalhar. Eu não consigo trabalhar de outro jeito. Então, para mim, isso é extremamente importante, né? Então, isso é uma outra coisa que eu diria que é importante da gente fazer, né? E manter o foco, né? Quando você está trabalhando, uma coisa que é necessário fazer é manter o foco, quer dizer, onde que eu quero chegar, o que eu quero fazer. Então, vamos trabalhar nessa direção, né? Que é uma coisa que eu ensino para os meus alunos desde que eles começam, meus alunos de mestrado, doutorado, que eles têm que desenvolver o trabalho, né? E a gente pega, às vezes, aluno de mestrado, é muito comum. Ele chega assim, com a impressão que ele vai revolucionar o mundo, né? Quer dizer, o que eu vou fazer vai ser a coisa mais importante que ninguém nunca fez. Às vezes, fazer o que ninguém nunca fez não é tão importante como você fazer bem aquilo que você pode fazer, né? Então, esse foco ele tem que ser mantido e é uma coisa importante também para você seguir em frente. Muito bom.
Inspirador. Algum gestor foi referência na sua vida, assim, algum gestor, algum professor, enfim, que... Foi. Eu indicaria o meu orientador, tanto de mestrado e doutorado, professor Orlando Bueno, lá da Universidade Federal de São Paulo, que infelizmente faleceu o ano passado, né? Mas foi ele que me fez olhar o aspecto evolutivo do trabalho que eu fazia, né? Para mim era uma coisa muito estranha, eu tinha uma formação em psicologia, eu tinha estudado a teoria da evolução assim muito por cima, não conhecia direito, né? E foi ele quem me fez ver isso daí. E ele era uma pessoa que te dava muita liberdade para trabalhar. O que é bom por um lado, né? E é uma coisa que eu acho que é importante que a gente faça, mas dá uma insegurança muito grande quando você está no começo de carreira, né? Que você não sabe muito bem como fazer, você precisa de ajuda. Mas ele era, assim, irredutível. Você tem que fazer, você tem que descobrir os seus caminhos, né? Então, eu tive que fazer isso. Quer dizer, muito cedo, na minha formação, eu tive que fazer isso. Eu tive que tomar minhas decisões, tive que decidir como é que as coisas deveriam ser feitas, e ele me dava um suporte, mas era um suporte que respondia ao que eu trazia para ele. Quer dizer, nunca era uma coisa do tipo, vamos aqui achar uma resposta mais simples ou mais fácil, nós dois juntos. É você primeiro procura e depois a gente discute o que foi que você achou, né? E aí a gente segue para frente. Então, por ter me introduzido a essa área do estudo evolucionista e por ter a orientação que ele teve, ele foi uma pessoa bastante importante na minha carreira, né? Tanto que eu mantive até o final da vida dele o meu contato, o meu respeito, a minha amizade e assim por diante. Que lindo! Tão bom ter, assim, né, alguém que nos oriente, realmente ser um líder mesmo, né? Aquela pessoa que te inspira, que te mostra as suas potencialidades, né? Exatamente, isso é muito importante. Você encontrar essas figuras de referência, né, na sua vida, né? Na sua vida acadêmica e também na sua vida pessoal, né? Porque elas passam a ser amigas, né? Também. Falando nisso, na sua vida pessoal, você gostaria de destacar alguém, né? Ou alguém que te incentivaram? Sim, lógico que meu pai, né, que foi uma primeira inspiração, né, para o meu trabalho, para as coisas que eu vinha fazer. Meu marido, que é acadêmico também, né, então, nesse sentido, a gente tem uma cumplicidade que é muito boa, porque nós dois sabemos o que o outro está fazendo e compreendemos isso, né, que às vezes a gente precisa ficar meio isolada de tudo, não é? Às vezes a gente não pode dar a atenção que deveria a outras coisas porque você está envolvido no trabalho. Então, ele sempre foi um companheiro muito importante, né? E um apoiador muito grande da minha carreira. Então, assim, na vida profissional, acho que essas duas pessoas que eu destacaria. Que bom. E que bom que eles te deram esse apoio, seu marido, e te fez chegar, te ajudou a chegar até aqui, né? Um apoio sempre é realmente importante. Fico contente assim de ouvir. E o Brasil agradece também, né? Porque você tem contribuído para trazer uma perspectiva biológica para a psicologia brasileira, né? E a gente agradece porque realmente é um desenvolvimento da nossa ciência, do Brasil como pesquisa, né? E aí, entrando mais a fundo sobre a psicologia evolucionista, você pode entrar um pouquinho mais a fundo sobre ela? Então, a psicologia evolucionista, se você pegar um texto clássico, dos primeiros textos sobre psicologia evolucionista, vocês vão falar. A psicologia evolucionista é uma mistura entre a teoria da evolução e a psicologia cognitiva. Tá? E talvez no começo ela fosse, hoje em dia eu não sei mais se ela é tão bem isso daí, mas ela teve tantos desenvolvimentos que eu acho que esse início já não está tão claro para todas as linhas que saíram desse grande tema que é psicologia evolucionista. Algumas linhas, inclusive, que não gostam de ser chamadas de psicologia evolucionista, né? Você sabe quando começa assim a expandir, aí as pessoas têm as suas particularidades que elas querem diferenciar do resto que se faz. Mas, enfim. Agora, eu acho que uma coisa que permanece
para todas as abordagens que usam ou que surgiram da psicologia evolucionista, é a questão da multideterminação do comportamento, né? Então, o que é a multideterminação do comportamento? É que o que a gente faz, o que a gente é, como a gente se desenvolve, não é o resultado apenas de um tipo de influência, tá? Ela é o resultado de uma multitude de influências, tá certo? Então, eu acho que eu comentei com você, quando a gente estava discutindo psicologia evolucionista, aquela coisa da acusação que nós sofremos, ainda sofremos de vez em quando, mas agora muito menos frequentemente, de que os psicólogos evolucionistas são deterministas. Então, isso seria uma crítica muito forte e que afastaria as pessoas dessa abordagem, né? E, na realidade, a gente não é determinista, mas a gente é multideterminista. Eu acho que ninguém iria refutar o fato de que você tem determinações da maneira como a gente se comporta. O que a gente diz é o seguinte: essa determinação ela não é só social, ela não é só cultural, ela não é só biológica, ela não é só genética, ela é um conjunto dessas coisas. Então, esse conjunto, essa multideterminação é que faz com que você tenha uma pessoa sem que seja quem ela é, né? Se fosse uma determinação única, bastaria você dar aquela direção e todas as pessoas seriam do mesmo jeito. Mas não é isso que acontece. Uma experiência que você tem na sua vida pode te afetar de um jeito que essa mesma experiência pode afetar a mim de uma maneira completamente diferente. Porque essa experiência ela vai interagir com todas as outras coisas que eu sou e que foram determinadas, né? Ela não é uma coisa só. Tem um exemplo que acho que é muito interessante, que vem do desenvolvimento da genética, da epigenética, que mostra o seguinte: quer dizer, você tem influências ambientais que vão interferir na maneira como um gene se manifesta, tá? Então, todo mundo fala, olha, o psicólogo evolucionista é determinista porque ele acha que é a biologia que determina tudo, é a genética. Mas o que a gente está dizendo é que nem a genética determina. A genética só determina se tiver condições favoráveis numa determinada direção ou em outra. Tá? Então, ela não é determinista, ela é multideterminista, no sentido que eu tenho um conjunto de coisas que influenciam. Por isso que cada um de nós é único, embora a gente tenha tendências que são semelhantes, tá? Que é o que nos caracteriza como humanos. Se a gente não tivesse essas coisas que são semelhantes, nós não seríamos todos humanos, nós seríamos coisas diferentes, e nós não somos. Né? Então, nós tendemos a responder de um determinado jeito a algumas coisas. Por exemplo, um estudo que uma aluna fez e que é bem discutido na literatura, é essa questão que acontece principalmente com mulheres, mas com vários homens também, de você se enternecer com crianças pequenas, principalmente as mais bonitinhas, que são as gorduchinhas, as sorridentes e assim por diante. Né? Então, todos nós tendemos a ter essa tendência a nos sentir motivados a interagir com crianças, tá? Principalmente crianças pequenininhas e que têm uma série de características que são características infantis. Tá? No entanto, tem gente que gosta de interagir por 10 minutos. Né? Depois de 10 minutos, pronto, assim, o meu momento de interação com criança acabou, agora eu vou fazer outra coisa e tal. E tem pessoas que podem ficar horas interagindo com crianças, né? E se divertindo com isso e achando isso interessante e assim por diante. No fundo disso, tem uma mesma coisa, que é essa tendência da gente a se sentir motivado a interagir com crianças que têm determinadas características. Tá? O jeito como eu vou continuar essa interação, ela depende da maneira, das experiências que eu sofri na vida, do tipo de inclinações biológicas que eu tenho e assim por diante. Tá? Então, você tem essa diferenciação, mas que, no fundo, tem um fundo que é humano em todo mundo e por isso que nós somos parecidos e identificáveis como tal, né? Como humanos. Muito esclarecedor. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu poderia dizer da psicologia evolucionista. Como é psicologia evolucionista, a gente olha para o nosso passado evolutivo. Isso é uma coisa importante na hora de você tentar entender o que acontece com as pessoas hoje. Né? Quer dizer, qual foi o nosso passado evolutivo? Quais foram as pressões que foram importantes enquanto o homem evoluiu? Né?
Então, eu estudo cooperação. Então, uma das coisas que a gente sabe é que cooperação era uma coisa extremamente importante na evolução humana, quer dizer, porque você não conseguia sobreviver sozinho, né? Então, você tinha que colaborar com outras pessoas, tinha que agir em conjunto com outras pessoas. Mas veja, não só isso, né? A tendência é agir em conjunto com outras pessoas que pertencem ao seu grupo ou que são mais próximas, tá? E então toda a cooperação envolve também competição, tá? Então é a competição com outro grupo que também é unido por um laço de cooperação, tá? A cooperação com a pessoa do seu próprio grupo, porque você quer ser melhor do que ele, certo? Então, às vezes, você vai competir com ele, embora você colabore em outras ocasiões, né? Então, essa tendência a cooperar, ela vem do nosso passado evolutivo, tá? Mas ela é modulada por uma cultura, por um ambiente que favorece isso mais ou menos. E também vai, de uma certa forma, dirigir para quem eu vou dirigir a minha cooperação, a minha colaboração, que não é com todo mundo. Eu vou dirigir essa cooperação para um certo grupo de pessoas, tá? Por exemplo, família, em geral, é um grupo com o qual eu sempre me relaciono dessa forma. Pelo menos a grande maioria das pessoas faz isso, né? E isso vem também do nosso passado evolutivo, né? E isso vem da nossa genética. Eu me relaciono geneticamente com essas pessoas. Então, na medida em que eu ajudo essas pessoas, eu estou ajudando uma parte de mim mesmo, né? Então, você tende a ter essa colaboração maior com grupos de parentesco, tá? E assim vai. Eu não sei se... Acho que eu falei algumas coisas da psicologia evolucionista, né? Só que hoje em dia ela está muito ampla, você tem muitos estudos sendo feitos, várias coisas novas que estão começando a acontecer, várias vertentes novas, né? Eu dou um exemplo disso, que é uma coisa que a gente está começando a estudar. Eu tenho alguns alunos desenvolvendo essa área, que é a parte que se chama de evolução cultural, onde você trata a cultura como também um meio de evolução, tá? E que tem as mesmas características da evolução por seleção natural. Ou seria a evolução por seleção cultural, tá? O que não descarta a evolução natural, mas acrescenta uma nova camada à evolução natural, que é a seleção cultural. Ótimo. Leonardo, você quer falar alguma coisa? Quer? Eu acho que está fechado. A gente não está te ouvindo, Leonardo. Pronto, perdão. Eu tinha fechado meu áudio, que o meu cachorro começou a latir aqui e eu não queria atrapalhá-la. Eu estou completamente maravilhado com essa aula que a gente está recebendo aqui. Eu confesso que em algumas entrevistas que a gente já fez aqui na Solvi, eu me emocionei e essa é uma das entrevistas que eu me emocionei. Assim, tem tantas coisas que a gente pode abordar. Esse é um assunto tão amplo, é um tema tão rico, sabe? E você falou de algumas coisas aí, você falou da questão da crítica que a psicologia evolucionista recebe, que muitas pessoas falam que ela é determinista, né? E foi perfeito o que a professora falou, que nós somos holisticamente determinados, né? Nós somos multideterminados, né? Determinados por vários fatores. E assim, isso é muito importante, né? Porque a gente consegue ver na humanidade, na sociedade, diversos comportamentos que a gente também vê na natureza, né? De diversas espécies diferentes. Por isso o ser humano é essa espécie tão maravilhosa que é, né? Até em termos de diversidade e tudo mais. Eu queria saber da professora Emília, por que a escolha pelo sagui especificamente, visto que tem tantos primatas aí que a gente que tem um percentual genético assim até mais próximo do humano. Por que o sagui especificamente? Bom, a primeira coisa é que ele é um primata brasileiro. Ele é exclusivamente brasileiro, né? Então, essa foi uma das razões que a gente resolveu estudar. Na época que eu comecei a estudar, ele era muito pouco conhecido, né? E ele tem duas características que, do meu ponto de vista, quer dizer, do que me interessa, eu acho muito legais. Primeira, tem uma fêmea extremamente dominante. Quem manda no grupo é ela, entendeu? E ninguém mexe com ela. Então,
me atraiu imediatamente, gostei muito dessa característica. A outra é que eles têm um sistema social que também é muito original e difícil de encontrar, que se chama um sistema de criação coletiva, de criação conjunta, né? Então, o que você tem em geral? A gente tem estudos desse animal, tanto em cativeiro como no campo, né? Aqui em Natal tem vários locais que têm grupos desses animais vivendo na natureza. Na realidade, a gente chama ele de um primata urbano, né? Que, embora ele viva na mata, e os que a gente acompanha são da mata, se eles chegam perto da tua casa, eles se tornam rapidamente parasitas dos humanos, né? Mas a gente estudou, então, o que acontece? Eles têm um grupo social onde, em geral, com raras exceções, só uma fêmea reproduz e todos os animais do grupo ajudam a criar esses filhotes. Tá? E tem uma razão para isso. As fêmeas têm filhotes gêmeos, tá? Esses filhotes têm cerca de 25% do peso da fêmea quando nascem. Então, você imaginar, por exemplo, uma mulher de 50 quilos, ela teria que carregar um bebê de 12,5 quilos. Não é brincadeira, né? É muito pesado. Então, além disso, ela tem que amamentar e um mês depois ela já pode ficar grávida novamente, tá? Um mês depois do nascimento dos filhotes. Então, é um sistema de reprodução que é um sistema exaustivo para a fêmea, tá? Mas, por outro lado, ela tem a ajuda de todo o grupo para ajudar a criar esses filhotes. Uma boa parte dos grupos naturais são grupos de parentesco, né? Então, isso explica uma parte da ajuda, da cooperação dentro do grupo. Mas não todo o grupo, você tem animais de fora também. Tá? Então, e além disso, mesmo entre mães e filhas, você tem um sistema de competição, porque quando as filhas chegam na idade reprodutiva, elas tentam reproduzir também. Nós tivemos alguns casos que são raros, em que a filha consegue reproduzir dentro do grupo, em geral copulando com o macho que ela encontra durante um encontro entre grupos, e onde ela tem uma cópula assim, ocasional, e mesmo assim ela pode ficar grávida. Ou então, quando o macho reprodutor ele é substituído por um macho que vem de fora do grupo, então não é o pai dela. Tá? Então, o Sagui ele me mostrou uma coisa que foi que me levou a estudar cooperação em humanos depois, que você tem um sistema de cooperação e competição acontecendo o tempo inteiro, ou seja, onde você tem cooperação, você tem também competição, né? A cooperação não é uma coisa unívoca, não é uma coisa que acontece sozinha, quer dizer, não é quem é cooperativo é sempre cooperativa. A gente tem essas duas faces das coisas e a gente vai mudar o comportamento conforme que acontece. Os saguis mostram isso muito bem e eu passei, até hoje eu continuo publicando algumas coisas de sagui junto com alguns colegas, eu não vou mais, eu não coleto mais dados de sagui, mas eu tenho vários colegas que fazem isso. Então, eu continuo publicando várias coisas sobre o sagui, porque eles são animais extremamente interessantes. E foi a porta de entrada para eu me interessar por psicologia evolucionista. Muito interessante mesmo. Assim, a gente vê na natureza alguns animais que têm essa característica muito forte desse comportamento coletivista, né, de cooperar uns com os outros. Se não me engano, a orca é assim, muito assim, os elefantes são muito assim também, e a gente associa logo aos mamíferos, né? É quase que um pensamento teleológico nosso de associar aquilo que é parecido conosco, né? Se esses animais cooperam, é porque na escala evolutiva eles deveriam estar mais próximos da gente. Contudo, a gente vê muitos comportamentos de insetos assim também, né? De abelhas na colmeia, cooperando. A gente vê em vários aspectos, em vários níveis, formigas, exatamente, a cooperação. Então, isso mostra que a cooperação é algo importante não só para a classe humana, para a espécie humana, como todas as espécies existentes do nosso planeta, né? Mostra o quanto cooperar é, evolutivamente falando, importante, né? Para Embora, se você for olhar da própria espécie. Se você for olhar a teoria da evolução, a característica que aparece ali é competição, né?
A competição que é importante. Por quê? Porque alguns vão ter maiores benefícios quando forem expostos a certas condições, tá? Porque competem com outros. Essa competição não necessariamente ela é comportamental, ela pode ser genética, tá? Mas tem essa competição, né? Agora, o interessante, quando você fala do mamífero e de outras espécies, é que o Darwin considerava o grande problema dele, que podia destruir completamente a teoria que ele estava propondo, as espécies eusociais, que são as abelhas, que são algumas vespas, que são as formigas e assim por diante. Por quê? Ele falava, como é que eu posso explicar a competição evolutiva quando eu tenho uma espécie que se sacrifica em prol de outro indivíduo, né? E aí foi uma dúvida grande que ele teve, né? E que depois isso veio a ser explicado exatamente às vezes, parte das vezes, pela própria composição genética dos indivíduos, né? E outras vezes em função de aspectos sociais que levam a uma cooperação extrema, né? Que é o caso, por exemplo, dos insetos eusociais, aquela abelha que se mata para defender a colmeia, né? Sim. Elas fazem isso mesmo, é verdade. Aí acabou que foi vista a questão da colaboração, né, doutora? Como que a gente pode colaborar um com o outro. Tem a questão do cuidado também, né? A gente já nasce realmente precisando de cuidados, né? Um bebezinho, enfim, como a senhora disse, e o adulto acaba sendo ali impulsionado a cuidar dele. E aí você observou isso nos saguis também, essa questão de se cuidarem. Muito bacana essa experiência com saguis, né? Ter descoberto isso e ser um primata brasileiro. E conta mais um pouquinho para a gente sobre essa questão da psicologia evolucionista, dentre várias abordagens, né, que existem. Você acabou optando por essa, porque depois essas descobertas foram feitas depois, né, com a questão da pesquisa, e ter sido muito gostoso isso, né, de ter hipóteses e ir atrás para experienciar. E por que você escolheu essa psicologia evolucionista? Eu não sei se eu escolhi, se ela me escolheu, porque é aquela coisa. Tinha muito a ver com o que eu fazia, entendeu? Então, para mim, começou a fazer sentido. Eu estava trabalhando com saguis, estava contente de trabalhar com saguis, né? E quando começaram a sair esses estudos na área de psicologia evolucionista, e eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, isso é muito interessante, porque tudo que eu estudei para falar de saguis está aqui presente agora e falando com humanos, né? Então, foi uma coisa para mim extremamente interessante e eu, então, comecei a me interessar com isso. Formei um grupo de estudos na universidade com os meus alunos. Quem quer aprender sobre isso, vamos ler juntos, né? E aí lemos várias coisas e começamos a discutir. E aí, o primeiro trabalho que a gente fez, que era exatamente nessa área, foi de uma doutoranda minha. Ela já tinha sido minha aluna de mestrado, tinha trabalhado com sagui, e aí ela falou, Emília, eu quero trabalhar com criança, o que você acha? Eu falei, vamos embora, o que você quer fazer? Né? E aí foi que a gente desenvolveu um modelo, né, usando um jogo econômico, para trabalhar com criança, e que foi um modelo que a gente tem usado até hoje, né, numa série de pesquisas que a gente faz, onde a gente via a cooperação de crianças em um jogo dos bens públicos, né, que é um jogo derivado da teoria da economia, né, que, aliás, a gente usa muito a teoria dos jogos para trabalhar na área evolucionista, né? E aí trabalhamos em crianças e descobrimos coisas extremamente interessantes com esse trabalho dela, né? Que foi o doutorado e que continua até hoje, né? Seja usando esse mesmo modelo, seja usando outros modelos. E a senhora trazendo essas coisas assim, realmente, algumas coisas que você falou já me remeteram à organização, à administração, à empresa, ao ambiente organizacional. Na verdade, você até comentou assim, a questão que, dependendo da cultura, pode ser mais incentivada a competição ou não. Então, por exemplo, numa área de vendas dentro de uma organização, muitas das vezes a competição ela é assim, realmente
incentivada, né? Então, na cultura, dentro do ambiente organizacional em empresas, a gente consegue visualizar muito essa questão, né, de colaboração e de competição. Às vezes, dentro da própria organização tem aquela competição, mas todos têm que se colaborar entre si porque tem um objetivo em comum, que é realmente satisfazer o cliente ou fazer aquele produto, aquele serviço. E aí, se você puder contar um pouquinho mais sobre essa questão aí desse paralelo com organização, com empresas, pode falar um pouquinho sobre isso também? E você trouxe uma teoria da economia também, então eu já estou tentando essa parte, porque assim, me fascina, eu sou administradora, né? Então, e a gente também trabalha com recursos humanos, então a gente acaba trazendo aí assuntos de ambiente organizacional. Se puder falar um pouquinho mais, doutora. Olha, uma coisa que a gente trabalha quando a gente trabalha com cooperação é tentar entender quais são as condições que favorecem essa colaboração, tá certo? E de que maneira favorece. Quer dizer, o que isso traz para cada um para que isso possa acontecer. E lógico que com isso a gente descobre também quais são as condições que favorecem a competição, né? Que são exatamente aquelas que não favorecem tanto a colaboração, né? Então, eu acho que esse jogo, colaborar, competir, é uma coisa que está muito presente nas empresas, né? Porque você tem que ter objetivos comuns e trabalhar para alcançar esses objetivos comuns. Mas, por outro lado, você tem um desejo de cada um de se sobressair mais do que o outro, de avançar na empresa mais do que o outro, e você tem que lidar com essas coisas, né? E isso, às vezes, pode ser muito desgastante dentro de um ambiente de trabalho, né? E pode não favorecer a maior produção que você poderia ter, né? Então, uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente trabalha com esses estudos de cooperação em crianças é o que é melhor para o grupo, mesmo que isso possa parecer à primeira vista que não é tão bom para você, tá? Então, se fala muitas vezes que para cooperar você precisa abrir mão de algumas coisas, né? É verdade, você precisa abrir mão de algumas coisas, mas a longo prazo, esse abrir mão, esse perder agora, pode fazer com que eu ganhe mais no futuro, tá? Então, é esse tipo de visão de longo prazo que é uma das coisas que a gente pode trabalhar. Eu suponho que no ambiente de trabalho também, eu não sei porque eu não tenho experiência com isso, o que eu tenho experiência é ver como é que isso funciona com crianças, né? A gente teve uma experiência que foi muito interessante, ainda quando essa aluna minha, a Nuska, estava fazendo o seu doutorado com as crianças, né? Ela fazia esse jogo dos bens públicos, basicamente era o seguinte: você recebia alguns chocolates que você punha num fundo comum, esse fundo comum depois era multiplicado por 2 e aí era dividido igualmente entre todo mundo. O que acontece numa situação desse tipo? Numa situação desse tipo, quem é mais generoso acaba ficando com menos, porque eu dou mais dos meus e recebo o mesmo que os outros, tá certo? Então, por exemplo, eu recebo 3 chocolates, eu dou todos os 3, aquilo é multiplicado. Então, eu provavelmente vou receber, digamos, os mesmos 3 ou 4. Aquele carinha que ficou lá e guardou os 3, ele recebeu o mesmo que eu recebi, mais os 3 que ele tinha, tá certo? Então, isso, de fato, cria uma situação que a tentação de você não cooperar é muito grande, porque o teu ganho é maior se você for egoísta, né? Eu não gosto muito dessa palavra egoísta, porque fala de uma característica de personalidade, não é isso que eu estou falando aqui. Mas se você não for cooperativo, digamos assim, você ganha mais, né? Nós tivemos 2 experiências aí que foram bastante interessantes. A gente sabia quanto cada criança doava, né? Embora elas não soubessem. Era anônimo porque era só um código que a gente punha lá. Então, você era capaz de identificar essas crianças ao longo de todo o jogo. E teve uma delas que foi bastante interessante, porque ela sacou imediatamente o que acontecia e conversou com o pai dela em casa. E o pai dela explicou tudo direitinho como é que acontecia. Então, a gente fez a primeira sessão. Na segunda sessão, ela chegou, ela pediu para essa experimentadora que se ela podia falar com a sala um pouquinho antes. Então, pode falar. Olha, é o seguinte, eu conversei com meu pai e ele disse que se a gente for bem generoso e doar tudo, todo mundo vai ganhar mais, porque vai ter mais para todo mundo.
Maravilha, entendeu? Todo mundo começou a doar mais e, de fato, isso aconteceu. Nós tivemos que excluir o grupo do nosso estudo, porque a doação estava extremamente alta, estava fora do padrão. Só que sabe o que aconteceu? Essa menina nunca doou nenhum chocolate. Ou seja, ela usou o grupo para ter um ganho maior, mas ela jamais cooperou. Em compensação, num outro grupo, teve outra criança que sempre doava os 3, mesmo quando ninguém mais estava doando. Porque nesses jogos dos 3 públicos, a tendência é que você tenha uma diminuição da doação ao longo do tempo, né? Cada vez as pessoas vão sendo menos generosas, e aí vai se perdendo aquele retorno que você poderia ter. E isso acontecia nos nossos grupos também, né? Mas ele continuou até o fim doando todos os chocolates que ele tinha, né? E essa minha aluna, ela fazia no final uma reunião com todas as crianças, explicava o que tinha acontecido, né? E dizia o que era e por que, se de fato, se eles estivessem sendo generosos o tempo todo mundo ia ganhar mais, como isso era legal e assim por diante. E aí, nesse grupo, ela resolveu falar. Ele falou, olha, e teve um amigo aqui de vocês que foi generoso o tempo inteiro. E, no fim, ele acabou tendo muito menos chocolate do que vocês. Aí, a menina, que era a líder da classe, levantou, foi lá e pôs um chocolate na carteira dele. Aí, cada um foi e colocou um chocolate para ele. Então, isso foi uma coisa super emocionante, né? Porque mostrou assim que você pode criar condições em que você favorece essa colaboração, que você favorece a generosidade, né? Então, você precisa achar essas condições também dentro de um ambiente organizacional, dentro de um ambiente de trabalho. E você pode procurar essas ocasiões, tá? Eu acho que você tem que discutir que nem tudo é igual para todo mundo, tá certo? Não tem jeito, porque você tem condições na empresa que elas são desiguais mesmo, e você tem que subir posições para chegar lá. Mas se você tiver uma posição de colaboração, de cooperação ao longo do caminho, isso favorece você, no final das contas. E a empresa precisa criar condições para que isso de fato aconteça, né? Que, por exemplo, a cooperação para que o trabalho saia melhor, a boa vontade em trabalhar com outros, que tenha, pelo menos a médio prazo, um retorno para quem está fazendo isso, diferente de quem é só o competitivo. A única coisa que ele quer, mesmo que seja passando por cima dos outros, é ser o melhor. Isso daí não pode, dentro do conjunto do trabalho na organização, ser a melhor estratégia possível, porque senão se acaba com o trabalho de equipe, né? Uau! Traz muito insight. Uma delícia conversar com você com essa abordagem. Traz muito insight para a questão organizacional, doutora Emília. Muito mesmo, porque assim, um recursos humanos bem feito, uma área de RH, uma consultoria de RH, acaba batalhando por isso, né? Por gerar esse ambiente colaborativo, para que exista uma competitividade de forma saudável, de forma que a pessoa realmente consiga se movimentar, tenha vontade de bater meta, porém sem acabar com o outro, né? Na verdade, existe o espaço para todo mundo. E aí, realmente traz muito insight, muito gostoso conversar sobre psicologia evolucionista e pensar no ambiente organizacional. Obrigada, sim. Eu vou em contato com um professor nosso que ele fez administração também. Ele fez o doutorado conosco, mas fez administração e hoje ele é professor. Então, ele trabalha a psicologia evolucionista com uma abordagem para a organização, tá? Então, eu vou te pôr em contato com ele, porque acho que é bastante interessante para você. Obrigada. Mais uma vez, obrigada. Olha... Sim. E aí, pegando mais um pouquinho o gancho da organização, depois a gente vai querer ouvir mais sobre a trajetória aí em relação à psicologia evolucionista, né? Mas só mais um gancho. Você até comentou sobre o Sagui, que existe, que a fêmea era dominante, ela era líder, né? Tem alguma questão... Você poderia falar um pouquinho sobre a relação entre psicologia evolucionista e liderança? Tem alguma relação aí com líder ou não? Poderia? Tem alguns estudos sobre isso.
tá? Não é a minha área, então eu não conheço esses estudos também, mas se trabalha com esse tipo de coisa, procurando ver que características da pessoa que conduz a lideranças tóxicas ou a lideranças saudáveis, né? Porque você tem os dois tipos de liderança. Então, tem vários estudos sobre isso, mas realmente isso, Viviane, não é a minha área e eu não seria a melhor pessoa para falar sobre isso, entendeu? Eu só posso dizer que tem trabalho sobre isso, mas realmente eu não conheço tão bem. Não, tá ótimo. Obrigada. Leonardo, você quer falar alguma coisa? Quer perguntar aí a questão da psicologia evolucionista em si? Com certeza, com certeza. Eu tive vários insights aqui no momento que a professora Emília estava fazendo essa correlação com o ambiente corporativo, né? O ambiente corporativo, no momento que a doutora Emília estava falando, eu estava fazendo uma analogia mental, pensando que uma empresa, um ambiente corporativo nada mais é que um organismo, que um grande organismo, e todos os colaboradores que ali estão são como se fossem os órgãos, as vísceras desse organismo que movimentam, né? Essa espécie, podemos dizer assim, esse ser vivo que é a organização, que é a corporação. Imagina dentro do corpo humano, fazendo uma analogia aqui um pouco rústica, mas vamos lá. Se o fígado compete com o rim, ou o rim compete com o coração, a coisa não dá certo, né? Você pode ter mais irrigação sanguínea para um lado, um órgão funcionar melhor, o outro acabar tendo prejuízos. Então, assim, a longo prazo, como a professora Emília perfeitamente pontuou, a longo prazo, para o organismo em si, para o sistema, né, em uma visão mais macro, para a sociedade, o comportamento pró-social, né, colaborativo, ele é sempre melhor. E acaba sendo melhor para a gente também, né? Teve uma vez uma conversa que eu tive com um grande amigo há muitos anos atrás, que ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Léo, eu fico imaginando, com certeza nesse universo incomensurável, existem outros seres até provavelmente mais inteligentes que nós. Imagina os extraterrestres lá longe, distante, de outro planeta, observando os seres humanos aqui. Eles devem achar muito engraçado, né? Que é uma espécie, a mesma espécie dentro do mesmo planeta, competindo o tempo todo e fazendo guerras e se autodestruindo. É uma coisa muito, às vezes até um pouco sem sentido, né? Então, assim, eu pelo menos, eu tenho essa visão muito mais, assim, pró-social, colaborativa. Já tive dificuldades por conta disso, de estar em ambientes organizacionais em que eu tinha que demonstrar uma postura mais competitiva e ter essa trava em mim, né? Porque eu não vejo muito propósito, nem muito sentido nisso. Mas é uma coisa da espécie humana, e não só da espécie humana, como de todas as espécies aí que a gente tem no nosso planeta. Bom, fiz um apanhadão aqui para perguntar o seguinte para a doutora Emília. Ao longo da história, a teoria de Darwin ela foi, infelizmente, muito distorcida, né, pela espécie humana, né? Eu não gosto nem de falar que foram criadas teorias racistas. Eu acho que essa palavra raça já é uma palavra, já é um termo errado, porque eu acho que raça é raça humana, né? Talvez a gente tivesse que criar um outro termo mais específico, talvez etnia, não sei. Mas o fato é que houveram algumas distorções conceituais da teoria de Darwin que criaram outras teorias eugenistas e preconceituosas ao longo da nossa história. Como é que a senhora, professora, sendo psicóloga, evolucionista, ou seja, você junta duas disciplinas aí muito, muito interessantes, que é a evolução de Darwin, junto com o estudo do comportamento humano, do cognitivismo humano, o que a senhora tem para nos dizer sobre isso? Porque todos os seres humanos, apesar de termos tantas diferenças, nós somos muito mais parecidos nas nossas semelhanças, nas nossas igualdades, do que nas nossas diferenças, né? Eu queria escutar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa é a seguinte: raça, do ponto de vista científico, para o ser humano não existe, tá certo? Raça é uma coisa que se chama subespécie. Na própria biologia, hoje em dia, se questiona se esse conceito de subespécie de fato existe, mesmo para outras espécies. Para a humana. Para a humana, se sabe há muito tempo que não existe essa coisa de raça, tá certo? Tem um pesquisador que diz que a questão de raça ela é menos profunda do que a espessura da pele, tá certo? Então, você tem
diferenças em termos de aparência que se devem a fatores muito mais ambientais, a adaptação a certos tipos de ambiente, do que a raça propriamente dita, porque raça não existe, tá certo? Agora, não há como negar que logo que a proposta de Darwin apareceu, a teoria da evolução, ela foi usada com fins eugenistas, tá certo? Eu não vou dizer não foi, não sei o quê. Foi, infelizmente foi, tá certo? Mas hoje em dia a gente sabe que isso não mais se aplica e ninguém que trabalha com evolução ou com psicologia evolucionista aceita esse tipo de coisa. Agora, o que você sabe que existe são afiliações de grupo que muitas vezes são organizados em função, por exemplo, de cor de pele, em função, por exemplo, de nacionalidade, tá? Ou de outras características, e que levam a embates que são muito ferozes às vezes e que são absolutamente sem sentido, né? Porque você fica procurando uma supremacia de um grupo sobre o outro, quando na realidade isso não existe. Eu estava me referindo àquele trabalho que eu fiz com a Lida Cosmides, que eu imagino, espero que em algum momento vai sair, porque a gente já escreveu e reescreveu, sei lá quantas vezes esse trabalho, mas a gente trabalhava exatamente com isso. Ela tinha feito um trabalho original com um aluno dela, onde ela comparava a identificação, porque para você apresentar um comportamento de preconceito contra um grupo ou uma pessoa, você tem que identificar características que você considera que seja daquele grupo contra o qual você tem preconceito. E também você tem que identificar características que são do teu grupo, que você considera diferentes da do grupo com o qual você não se dá, tá certo? Então, ela fez um trabalho onde ela tentava ver se as pessoas se lembravam do que outras pessoas falavam, em função de que características da pessoa. A situação era toda assim, era como se tivesse um grupo, dois times de basquete discutindo sobre um jogo onde teve uma briga e assim por diante. Alguns jogadores eram negros, outros brancos em cada um dos times, tá? E aí você assistia, o sujeito assistia a discussão toda do grupo e a gente pedia para identificar quem que tinha falado qual frase. Era muito difícil de lembrar porque eram várias frases, mas o que a gente olhava? Se ele confundia, por exemplo, negro com outro negro, branco com outro branco. Isso queria dizer o quê? Que a cor de pele era uma coisa importante na discriminação de quem pertencia a qual grupo, tá certo? E isso, de fato, aconteceu. Só que, nessa primeira condição, você tinha todos os jogadores usando uma mesma cor de camiseta. Numa outra condição, o que a gente fez foi colocar um time com uma cor de camiseta, outro time com outra cor, e nos dois tinham negros e brancos. Aí, a coisa que se tornou mais importante para identificar quem estava falando o quê era a cor da camiseta. Ou seja, essa discriminação por cor de pele desapareceu. Ou seja, cor de pele, que é uma das coisas que mais leva à discriminação, ela pode ser anulada em determinadas situações, tá? E é isso, então, que a gente tem que procurar. E a gente trabalhou com 1000 coisas nesse sentido, continua trabalhando até hoje. Por exemplo, isso se chama uma questão de identificação de grupo, tá certo? Então, na hora que você se identifica com algum grupo, isso pode te levar a ter preconceito contra outro grupo. Um exemplo muito claro disso é torcida de futebol, né? Torcida de futebol tem isso de uma maneira muito clara. Então, nós fizemos um primeiro trabalho com isso. Eu tenho um aluno meu de mestrado desenvolvendo isso agora, onde ele pega torcedores de futebol de times rivais e pede para eles fazerem um esforço ou para dar vantagens a torcedores do seu time, ou então para punir torcedores do outro time. E a gente trabalha nisso, tentando ver como lidar com essa situação para que essa discriminação de pessoas de outro time não sejam tão fortes, tá? E isso depende muito do tipo de identificação que você tem com esse grupo de referência, o seu, tá? Então, quanto mais feroz é o torcedor, né? Quanto mais forte é a dedicação dele ao clube, mais ele vai ter restrições a torcedores do clube rival, tá certo? Então,
Uma das formas de você trabalhar com isso é tentar diminuir essa diferença entre os grupos, esse preconceito contra alguém que é diferente de você. Super difícil de fazer isso, mas esse trabalho com os times de basquete mostrou que é super difícil, mas não é impossível. Tá certo? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, você usa a teoria da evolução, que já serviu exatamente para justificar o eugenismo, para tentar diminuir esse tipo de preconceito contra grupos que são diferentes do seu. Certo? É porque somos todos seres humanos. Perfeito. Somos todos seres humanos, né, professora? Realmente, a gente tem que batalhar por isso mesmo, por acabar com as desigualdades, né, por esses preconceitos. E não é impossível, vamos lutar por isso, continuar lutando, né? E eu acredito que esse trabalho científico tem aberto um monte de possibilidades nisso, né? Nessa luta aí, eu consigo visualizar. E a gente tem que persistir nisso, né? Quer dizer, é isso que a gente tem que fazer, né? Eu sei que eu faço um trabalho que não é um trabalho de campo, de pegar e trabalhar isso para tentar, de fato, diminuir o que as pessoas fazem. Mas eu tento entender como é que esse fenômeno se dá, para que, então, a gente possa criar técnicas para trabalhar com isso, do jeito que a gente estava discutindo a coisa de cooperação dentro do laboratório e na empresa, né? Onde você tem que trabalhar com esse tipo de coisa. E aquilo que você comentou lá no começo, que assim, às vezes um aluno seu quer inventar algo novo, vamos descobrir algo novo, e de repente o pulo do gato, vamos dizer assim, é justamente isso, pegar algo que já foi iniciado e aplicar, né? Por exemplo, você comentou agora, me corrija se eu estiver errada, comentou agora a questão de que fez essas descobertas por questão mesmo de pesquisa, e aí a gente dar continuidade a isso de alguma forma, né? Ter alguém aí no mestrado, no doutorado, enfim, que aplique isso, aplique essas descobertas, porque somos todos multifatoriais também, né? Com certeza, com certeza. Podemos contribuir uns com os outros. E o conhecimento científico, então esse trabalho, por exemplo, que a senhora começou e tem dado continuidade, trouxe para o Brasil, né? Até vou pedir depois para a senhora falar um pouquinho até como foi isso, se o Instituto do Milênio, que ajudou aí a trazer essa questão da psicologia evolucionista para o nosso país. Isso daí foi um início e tem tido continuidade, que pode ainda ter mais continuidade ainda, nessa questão de preconceito, da gente acabar com preconceito. Realmente todo ser humano é único, como você falou lá no começo, você falou isso, né? Nós somos únicos, cada um é único, porém a gente pode colaborar um com o outro. Eu estou achando lindo. Você pode falar um pouquinho mais sobre o Instituto do Milênio? Então, o Instituto do Milênio, ele foi a escolha de grupos de pesquisa que eram grupos que o CNPq e o Instituto de Ciência e Tecnologia viu como grupos que tinham capacidade de crescer, dado um insumo de recursos, né? Isso que foi dado, e isso nos permitiu tanto desenvolver o trabalho que a gente estava fazendo, que a gente tinha dinheiro para montar laboratórios, para fazer pesquisa, como ter mais relações internacionais, né? Ir a congressos, visitar laboratórios, trazer pesquisadores estrangeiros para o Brasil, que nós trouxemos vários, organizar eventos com convidados estrangeiros, né? Então, a gente fez isso, né? E aí, depois que a gente terminou em 2009 o Instituto do Milênio, foi quando terminou o recurso, a gente resolveu que não ia mais pedir uma renovação. Eu desenvolvi uma hipertensão por conta disso, porque não é brincadeira, é muito dinheiro, eles não deixavam a gente contratar ninguém para lidar com esse dinheiro, então quem lidava era eu. Então, eu desenvolvi uma hipertensão e eu falei, não, gente, chega, eu não consigo mais ficar mais 4 anos trabalhando com isso, é muita coisa. Nós resolvemos não fazer isso, mas cada um procurou o seu financiamento, né? E a gente conseguiu continuar, tá? Quando terminou esse projeto, nós fizemos um evento grande, trouxemos vários colaboradores internacionais que a gente teve aqui em Natal, né? E veio todo mundo e mais outras pessoas que não faziam parte.
A gente tinha, na época, muito estudante que estava ligado, estudante de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutores. Então, isso foi bastante interessante. Nós tivemos um evento bem movimentado, com muitos trabalhos sendo apresentados, muitas coisas interessantes. Depois, em 2014, nós fizemos aqui em Natal o Encontro Internacional da Human Behavior and Evolution Society, tá? Que é a sociedade de psicologia evolucionista, né? Aquela que representa os estudiosos de psicologia evolucionista. Hoje em dia há outras, mas essa foi a primeira. Então, nós fizemos aqui o evento internacional e já fizemos 3, deveríamos ter feito mais um esse ano, que teve que ter suspenso por causa da pandemia, né? Mais um evento nacional financiado pela Human Behavior and Evolution Society. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha aumentado a discussão sobre psicologia evolucionista, tenha trazido alunos iniciantes para esses eventos, né? E tenha permitido discutir esse tipo de coisa e expandir a psicologia evolucionista hoje no Brasil. Né? Então, eu acho que o milênio nos deu essa possibilidade e a gente continua se aproveitando disso, né? E expandindo ainda mais. Eu acho que tem várias universidades hoje, vários cursos de psicologia que têm uma disciplina de psicologia evolucionista. As que não têm estão procurando, eu sei, porque vez ou outra abre concurso para essa área. Né? Então, eu acho que permitiu essa expansão e trazer para o Brasil uma abordagem que era praticamente desconhecida quando a gente começou. E hoje em dia é bastante conhecida no Brasil inteiro. Que ótimo. Obrigada, doutora. Obrigada. De nada. A gente está, infelizmente, caminhando para os minutos finais, tá? Para a finalização aqui. A gente tem mais algumas perguntas. Vai estar uma delícia essa conversa, viu? Que bom. Leonardo, você pode dar continuidade? O seu áudio está fechado. Perdão, já abri ele aqui. Eu esqueço eu fecho o áudio para não atrapalhar a doutora Emília e esqueço de abrir. Perdão, gente. Nossa, eu estou adorando essa conversa. Eu tenho tantas perguntas para fazer. Esse tema é tão rico, ele é tão... Ele vem... Eu ouço a doutora Emília falando, a gente vai tendo vários insights, inclusive um dos insights, pegando esse gancho aí da realidade atual. A gente está numa realidade pandêmica, né, em que as pessoas estão tendo que colaborar, que agir de maneira pró-social, né, colaborativa, ficando em casa, muitas vezes pensando no coletivo e não tanto nelas mesmas. Infelizmente, a gente ainda vê pessoas que não colaboram muito com a sociedade, que saem sem precisar, sem máscara, sem os devidos cuidados. Mas eu acho que a gente está tendo um dado, uma evidência empírica muito bacana da colaboração humana, né, quando necessário. A gente vê muito mais uma grande parcela da sociedade, uma parcela muito maior da sociedade colaborando do que não colaborando, né? E a gente nem entrou em lockdown, a gente não precisou nem, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não sei no Rio Grande do Norte, mas aqui no Rio de Janeiro a gente não entrou em lockdown ainda. Eu queria saber como é que a senhora tem visto esse momento, né, de colaboração humana, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. O que você acha que isso pode trazer de aprendizado aí para a nossa humanidade, né? Pois é, Leonardo, essa é uma época tão difícil, né? Porque o que a gente está vendo é o seguinte, eu concordo com você, tem gente que sai na rua sem precisar, tem gente que sai como se o problema fosse somente deles, né? Quando na realidade você sair na rua significa que você pode estar prejudicando várias outras pessoas, mesmo que não aconteça nada com você. Então, é um tipo de comportamento colaborativo que você tem que fazer se abstendo de fazer alguma coisa e não fazendo alguma coisa. Ele não é ativo, né? Ele é, pelo contrário, você tem que se retrair para fazer isso, né? Então, é muito complicado e é muito complicado de você analisar também, né? Agora, uma coisa que me preocupa, e aí a gente acho que sai da psicologia, né? É que, na realidade, quem está sendo mais afetado por essa pandemia não somos nós, classe média, que temos condições de ter uma casa, que temos economias guardadas, mas são as pessoas mais pobres, né? E nós temos uma desigualdade de renda no Brasil que é brutal, a gente sabe disso, é uma das maiores do mundo, né?
E quem vai sofrer é exatamente quem está lá no fim do espectro, né? Quem ganha menos. Quer dizer, eu conheço muitas pessoas que falam assim, não, eu não vou ficar em casa, se eu ficar em casa eu morro de fome, eu não tenho dinheiro, eu preciso trabalhar. E você vai dizer o quê para essas pessoas? Saia de casa? Você não pode dizer. Então, o que eu espero é que a gente enxergue o que está acontecendo nesse mundo quando essa pandemia acabar. Quando a gente fizer um levantamento, de fato, quem foi que morreu, tá certo? Porque quem morria antes era quem estava voltando da Europa, né? Hoje em dia não é quem está voltando da Europa, é que a empregada doméstica que tem que trabalhar mesmo tendo a pandemia, né? É quem mora numa favela e não tem nem água corrente em casa para lavar as mãos todo dia. Então, gente, isso é uma coisa que, quando eu falo sobre isso, é uma coisa que me dá uma revolta tão grande que eu nem sei. Quer dizer, eu acho que nós somos privilegiados, né? Nós estamos aqui, podemos ficar em casa. Eu estou desde final de março de quarentena, porque eu sou de grupo de risco, né? E eu me queixo do quê? Que eu não posso ver minhas netas, né? Agora, tem gente que se queixa porque não tem dinheiro para comprar comida, porque não tem água para lavar a mão, que é uma coisa que se recomenda fazer, né? Então, eu li outro dia um blog no UOL de uma pessoa que escrevia como se fosse alguém que não tinha muitas condições. E ele nomeou esse blog dele Quarentena é para Bacana, né? E diz assim, eu até gostaria, né? Mas se eu não trabalho, eu não pago a faculdade da minha filha, se eu não trabalho, eu não ponho comida dentro de casa. Agora, é lógico que o bacana pode ficar lá porque ele tem dinheiro no banco e não vai fazer falta para ele. Então, a gente tem que reconhecer essa condição da gente de privilegiado. E eu espero que a gente reconheça isso e mude alguma coisa. É isso que eu estou esperando dessa pandemia. Tem que ter alguma coisa de bom saindo disso. Eu acho que, enfim, não saímos muito da psicologia evolutiva, porque a gente está falando de diferenças individuais, de sociedades onde você tem competição e cooperação. A gente está falando disso ainda, né? Mas vamos ver se a gente muda um pouco esse mundo, né? É um objetivo um tanto quanto amplo, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Um vírus tão pequeno, né? Assim, vamos dizer, é uma coisa pequena que a gente não consegue nem enxergar. O que ele não está mostrando aí para a humanidade, né? Pelo menos tá ensinando um monte de coisa, né? A gente realmente ia parar para pensar nessas coisas. Outro dia eu vi uma live de conselho de psicologia que falava exatamente isso, que o problema não era nem o vírus em si, vamos dizer, claro que é, né? Mas, assim, o maior problema era essa questão da desigualdade e algumas pessoas não terem simplesmente um saneamento básico para lavar suas mãos. Exatamente. Isso nos convida a enxergar a gente como sociedade mesmo. Por que a gente está com tanta desigualdade assim, né? Vamos parar, tentar diminuir essa desigualdade. Enfim, realmente é muita reflexão que vai trazer, é muita... E como um ser tão pequeno pode transformar um mundo assim também, né? Ele está competindo também, né? Pela sobrevivência, né? Vamos reconhecer. Em termos evolutivos, ele é extremamente bem-sucedido, né? Porque ele consegue passar de um hospedeiro para o outro de uma forma muito fácil. A gente nunca teve uma coisa desse tipo, de precisar se trancar em casa, né? Quer dizer, você teve coisas como a gripe espanhola no século passado, né? O retrasado, enfim, você teve algumas coisas, mas que tivesse esse impacto, não. E aí eu vi um biólogo falando o seguinte, olha, era inevitável que aparecesse um organismo oportunista desse tipo, porque a espécie humana cresceu demais. Então, toda vez que você tem um supercrescimento de uma espécie, tende a aparecer um predador que se aproveita desse crescimento excessivo, tá? E é o que está acontecendo conosco, né? Nós estamos com um predador, que é esse vírus. O predador não é só leão e tigre, não, né? O predador é aquele vírusinhos que a gente não vê, tá? E que está se aproveitando de uma ocupação em toda a Terra, da mobilidade exagerada que a gente tem, que era uma coisa que não tinha também no ambiente ancestral, não é? Você não tinha essa mobilidade, você se movimentava muito pouco, o seu ambiente era muito menor, né? Mas hoje em dia a nossa mobilidade é mundial, então isso favorece demais o vírus. E ele
está fazendo o papel dele em termos evolutivos à perfeição, né? Sim. Então, à luz da psicologia evolucionista... À luz da evolução, ele está sendo muito bem sucedido. À luz da evolução, ele está. Em relação à psicologia, à psique, depois a gente vai ter que trabalhar muito. Não, psique de vírus acho que é um pouco difícil ainda. Ter passado isso. Está fazendo a nossa. Pois é, dos seres humanos. Exatamente. Ai, que delícia estar aqui com a senhora. Ainda bem que a tecnologia, um lado positivo é isso, assim. A gente tem a tecnologia que está avançada, ainda bem, que está sendo numa época de que, mesmo que a gente não possa estar presencialmente com as pessoas, a gente consegue, assim, fazer uma roda de conversa, assim, online. E é um prazer estar aqui com a senhora, que é do Rio Grande do Norte, que é de outro local. E esse é um lado positivo também que acho que está aproximando, né, as pessoas, enfim, de alguma forma. E a gente vai entrar agora no momento Dicas de Ouro, né, para a senhora dar aí as suas últimas considerações. Que conselhos você pode dar para quem está começando nessa área? Pois é. Eu primeiro tenho que falar o seguinte: a nossa situação atual em termos de educação e de ciência, mesmo em termos de cultura, ela está muito incerta. A gente não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, as coisas estão mudando muito rapidamente. Eu acho que não há um cuidado com educação, não há um cuidado com ciência. Então, eu vou falar da minha experiência de que quando essas coisas tinham mais atenção do que tem hoje. Tá? Então, se fosse algum tempo atrás, que eu espero que retorne, que eu espero que a gente tenha uma retomada de investimento em ciência, em educação, em tecnologia, aí o que eu acho que é importante fazer? Tá? Eu acho que o importante é manter o foco, tá certo? Quer dizer, o que é que eu quero para mim, enquanto profissional? Tá certo? Eu quero ser um cientista, eu quero ser um profissional que atua em um lugar, eu tenho que manter o foco. Então, eu tenho que procurar aquilo que vai me dar capacidade, que vai me dar condição de trabalhar nisso que é meu objetivo enquanto profissional. Tá? Se for, quer dizer, se a gente tiver as mesmas opções que tinha até agora, quer dizer, uma coisa que ajuda muito, mesmo que não seja para quem quer ser um cientista, é a pós-graduação. Tá? Então, se você quer, de fato, se especializar em alguma coisa, a pós-graduação te ajuda muito nisso. Tá certo? Hoje em dia, a gente tem pós-graduações, o mestrado, pelo menos, chama de mestrados profissionais, né? Onde você tem um aprimoramento da sua profissão num estudo mais aprofundado e mais dirigido, né? Então, tanto o mestrado e principalmente o doutorado, eles afunilam em relação a um objetivo que você tem, seja em termos profissionais ou científicos. Tá? Então, depois da sua graduação, se você quer se aperfeiçoar, a pós-graduação é um auxílio muito grande nesse sentido e é importante manter. Tá? Então, isso é bastante importante de você fazer, sempre mantendo o seu foco, vendo para onde você quer ir, tá? E esperando que você tenha oportunidade de fazer essas coisas que você planejou para o seu futuro. Você queria falar, Leonardo? Não? Não, professora Emília, desculpa, meus cachorros latiram aqui, teve um barulho, um estímulo aqui na rua, até latindo um pouco ainda, por isso que eu tenho cachorro também. Piscou aqui o meu quadradinho. Eu também tenho cachorro, só que o meu pois não até tirei meu som na hora. Aqui, ainda bem. Os meus latem muito. Então, o que eu queria saber dessa... Perdão. Pode dizer. Diga aí. Não, perdão, pode concluir. Conclua, não, é porque isso é o foco mesmo, é o que eu estava dizendo, e procurar as oportunidades de avançar no seu trabalho. Né? E fazer um planejamento, né? Talvez um plano de carreira, realmente ter essa questão de meta e objetivo, né? Eu quero ser um cientista. Saber aonde quer chegar também é importante para você ter o foco, porque quando você não sabe onde quer chegar, né, doutora? Exatamente. Você lugar e aí acaba não conseguindo gerar esse foco, esse comprometimento. Então, é fundamental, né? Isso que você falou, essa questão da pessoa, eu quero chegar ali,
Então, vou manter o foco, saber onde chegar, procurar traçar essas coisas, aproveitar esse momento, entre aspas, de quarentena e pensar o que eu quero, né, para o meu futuro profissional. A gente incentiva muito isso também, as pessoas a fazerem isso. E procurar, né? Hoje em dia você tem ferramentas de busca, né? Que você sabe onde tem pessoas trabalhando com aquilo que você quer trabalhar, quais as que oferecem oportunidade de você se aperfeiçoar. Então, hoje é muito mais fácil do que era na minha época, por exemplo, né? Eu, às vezes, fico pensando o que seria de mim e de nós numa pandemia se a gente não tivesse internet, né? Eu acho que ninguém de nós aguentaria ficar, sei lá quantos meses dentro de casa se a gente não tivesse internet, se não tivesse streaming, né? E coisas desse tipo, porque realmente é muito difícil. Então, a internet também tem essa vantagem, quer dizer, o que é que eu quero fazer? O que é que as pessoas estão fazendo nessa área que eu quero fazer? Você tem instrumentos de busca que te mostram tudo isso e você pode procurar, né? Então, nesse sentido, também é interessante. Ótimo. Leonardo? A professora Emília falou muita coisa interessante nessa conversa, eu estou maravilhado. Acho que a gente pode eleger aí como as duas palavras-chave para quem quer ser pesquisador nessa área: persistência e foco. Foram as duas palavras aí que ela enfatizou. Eu até anotei aqui, vamos ver que eu me interesso. Quem sabe futuramente pesquisar um pouquinho. E eu queria saber, assim, quem quiser encontrar a senhora, seus contatos, como é que a pessoa faz para te encontrar? Quem quiser conversar contigo, então, eu tenho nas meu redes e-mail, sociais. né? Você tem, né, Viviane, meu e-mail? Tenho. Tá. Você quer que divulgue aqui? Você divulga depois? Bom, a gente vai colocar no nosso canal, então vai escrever o teu e-mail na descrição do vídeo, tá? Tá. E aí... E-mail, quem quiser conversar, tirar dúvida, ou de repente se interessar pela Universidade do Rio Grande do Norte, né? Que a senhora está lá, não é isso, doutora? Eu estou, mas eu estou assim, eu me aposentei, eu sou professora emérita, então eu continuo trabalhando, mas num ritmo bem menor, e eu estou encerrando as minhas orientações, né? Eu tenho 3 alunos ainda, vou encerrar essas 3 orientações e não vou pegar mais alunos, mas nós temos excelentes professores que trabalham nessa área, né? Então, se houver interesse, lá é um dos lugares onde você vai ter uma formação muito boa em psicologia evolucionista. Ótimo, fica a dica. Por acaso coisa online também não, né? Tem que estar no Rio Grande do Norte, né, para poder ter, né? Se as coisas continuarem correndo como antes, nós temos bolsas de mestrado e doutorado. Então, o aluno que vem, ele tem a chance de concorrer a uma bolsa, né? E então ele tem como se manter aqui, né? Mas online, por enquanto, a não ser que as coisas mudem demais, não temos intenção de fazer isso, não. Porque mais até do que as disciplinas, a gente tem o trabalho de mestrado, doutorado, que é uma coisa que você tem que aprender junto com o seu orientador. Isso é uma coisa que a gente já sabe que não dá para fazer virtualmente. Você tem que fazer isso, de fato, presencialmente, né? Então, pelo menos uma parte do seu estudo você tem que estar por aqui. Sim. Mas fica a dica aí também, né? Com certeza. E agora, sim, o momento de considerações finais. A senhora tem alguma coisa para dizer? Pode ficar livre? Uma coisa que gostaria de ter falado e acabou não não, eu acho que... Bom, eu gostei muito de conversar com vocês também. Quer dizer, desde aquela outra conversa que nós tivemos, não é, Viviane, para a sua graduação, né? Foi muito bom. Eu gosto de conversar com alunos. Sempre que eu recebo uma solicitação de aluno para dar uma entrevista, para fazer alguma coisa, para um trabalho, eu sempre tento ajudar. Não sei de fato que eu não possa, que eu esteja com muita coisa. Então, para mim foi um prazer estar aqui, conversar com vocês, né? Eu tenho uma longa carreira, sim, atrás de mim, que eu já fiz. Essa carreira, para mim, é uma fonte de orgulho. Eu tenho muito orgulho do que eu consegui fazer, né? E de satisfação pessoal também. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa importante na hora tanto que você escolhe a carreira, enquanto você desempenha. Você tem que tirar uma satisfação pessoal disso. É isso que te mantém trabalhando, te passando pelos momentos ruins que você inevitavelmente vai ter ao longo do seu trabalho, mas é o fato de que, de uma maneira geral,
isso te faz bem, você se sente bem fazendo esse trabalho. Eu adoro orientar, né? Eu tive vários orientandos de graduação, de mestrado, doutorado. Eles deram razão para a minha vida, quer dizer, é muito bom fazer isso, eu tenho muito orgulho do que eles fizeram também. E eu acho que isso é uma coisa que você tem que procurar na sua carreira, fazer uma coisa que você goste, que você tenha orgulho de estar fazendo, né? Então, isso para mim, minha carreira é um motivo de satisfação, isso é muito bom, eu desejo isso para todo mundo. Ai, obrigada, doutora, professora. Assim, nem sei como chamo de doutora, de professora, é uma honra. Vou fazer aqui também, né? É uma honra estar com a senhora, realmente, bagagem e conversando aqui conosco, nos incentivando. A gente espera que esse vídeo realmente incentive as pessoas, até principalmente a nossa iniciativa é por conta até do que a gente está vivenciando aí de pandemia, de não saber do futuro. A gente fica, né? Ninguém sabe o que pode acontecer, porém, realmente a carreira é algo importante da nossa vida. Então, a gente quer incentivar pessoas a terem esse orgulho, a se encontrarem nas carreiras. A gente trabalha para isso, né? A gente é consultoria de RH, então a gente apoia a carreira, a gente ajuda no treinamento e desenvolvimento. E muito obrigada, assim, foi um prazer. Muita gratidão para a senhora estar aqui, por ter também gostado. Eu fico muito grata, viu? E Leonardo, muito obrigada a vocês também, viu? É um prazer, o prazer é nosso e de quem assistir também, né? Leonardo, você quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer a professora Emília, foi muito prazerosa a nossa conversa. Gostaria até de conversar mais, a gente podia aqui virar a tarde aqui, entrar horário adentro conversando, que é um assunto extremamente interessante, tem muita coisa, muito insight, tive vários insights aqui, tive até que me segurar um pouco, porque senão a conversa ia extrapolar muito tempo, mas realmente foi um grande prazer tê-la a senhora aqui. E, poxa, visita a gente aqui no Rio de Janeiro, vem fazer uma palestra aqui para a gente lá na faculdade, seria uma enorme honra tê-la conosco aqui. A minha vice-coordenadora no Instituto Milênio era da UERJ, né? A professora Maria Lúcia Saedo de Moura, né? Então, eu vivia aí, né, na época do milênio. Agora, só quando passar essa pandemia, né? Agora está no melhor momento para ir para o Rio de Janeiro. Só pela mas assim, quando eu for, eu entro em contato. Obrigada, viu? Obrigado, professora. Realmente é uma honra. Doutora, professora Maria Emília, e obrigada pela tua humildade também, com uma bagagem tão grande, tão vasta. É um prazer mesmo ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada por esse sistema colaborativo que a gente está criando em conjunto, né? E usando a internet para isso. Gratidão. Que fique tudo bem com a senhora, com a sua família, que a gente possa em breve ver os nossos familiares e a senhora possa ver as suas netas, viu? Ver, eu vejo, né? Abraçar, que é bom, né? Mas vai chegar, vai chegar. Vai chegar, vai passar, vai passar. Vai passar, gente. Um abraço virtual. Para vocês também. Um prazer falar com vocês.